Olá! Este texto foi criado pelo filósofo Chico, especialista em ética e moral. O título do texto é O Silêncio onde a ética deveria estar, e é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Ele nos convida para uma análise bem profunda sobre um vácuo, um vazio na nossa sociedade. Olha só, para começar, o Chico já chega com uma afirmação bem forte. Ele diz que a gente vive num país onde a ética não é ensinada. E não é de qualquer jeito, sabe? Ele fala que não é de verdade, não é com profundidade. E isso, como a gente vai ver, é proposital. E é aqui que vem o pulo do gato. O texto propõe que a gente pare de perguntar por quê e comece a perguntar algo bem mais incômodo. A quem interessa que seja assim? Se algo tão fundamental é deixado de lado, é porque alguém está ganhando com isso, né? Então, partindo dessa pergunta, a análise começa a investigar essa primeira grande questão. Quem é que lucra com esse silêncio todo? E a resposta do Chico, olha, é bem direta. Esse silêncio interessa a quem se beneficia da nossa falta de discernimento. Interessa a quem governa uma população que não questiona. A sistemas que funcionam na base da obediência e não da reflexão. E, claro, a organizações que preferem seguir regras a ter gente com consciência crítica. Ou seja, o ponto central é este. A falta de educação ética não é um acidente, é uma ferramenta. Uma sociedade que não sabe muito bem o que é certo e o que é errado se torna um prato cheio para manipulação, para o controle. Ok, agora a análise vai se voltar para as instituições que, em tese, deveriam formar pessoas. E o primeiro alvo são as universidades, que o Chico chama, de forma bem provocativa, de fábricas de profissionais. A pergunta aqui é bem específica, mas muito necessária. Poxa, se a universidade é o topo da formação de alguém, por que ela falha de forma tão gritante num pilar tão básico como a ética? A resposta, segundo o texto, está lá na origem, no design dessas instituições. As universidades foram criadas para quê? Para formar profissionais, técnicos, para desenvolver habilidades. Elas não foram pensadas para formar cidadãos, para criar consciências, para construir caráter. O foco é técnico. E por trás disso, existe uma lógica bem pragmática, bem pé no chão. Pensa bem, formar competência técnica é rápido. Agora, formar consciência, isso leva tempo. E tempo custa dinheiro. E dinheiro exige paciência. É uma conta que não fecha para muita instituição. E tem mais uma coisa. Ética gera desconforto. Gera debate, questionamento das coisas como elas são. E vamos ser sinceros, desconforto raramente vira estratégia acadêmica, né? Não entra em ranking, não dá nota no MEC. A consequência de tudo isso é um paradoxo que chega a ser assustador. A gente acaba criando uma sociedade que é tecnicamente muito avançada, mas moralmente infantil. Cheia de profissionais brilhantes, mas que são imaturos para lidar com dilemas humanos básicos. É diploma na parede e vazio de discernimento. Beleza, se a universidade falha, vamos dar um passo para trás. O que acontece nas escolas? No ensino fundamental, no médio, por que lá também não se ensina ética de verdade? Pois é, o problema se repete. Talvez até pior. Ensinar ética dói, exige debate, exige questionamento, exige que a gente aprenda a conviver com a dúvida. E como o Chico bem aponta, qual escola que se vende como uma formadora de vencedores vai querer se meter com a complexidade e a incerteza que a ética traz junto? A análise, então, vai mais fundo. Sai um pouco das instituições e entra na nossa cultura, na nossa casa, na família. Afinal, onde é que nasce esse erro fundamental? E aqui vem uma pergunta que cutuca. Por que os pais não exigem que os filhos aprendam ética na escola? Se a demanda não vem de casa, por que as escolas se sentiriam pressionadas a mudar, não é mesmo? O foco agora se volta para a responsabilidade da família. O Chico aponta algumas razões para isso. Muitos pais acabam confundindo ética com bons modos, com ser educado. Outros acham que moral é coisa que se aprende só em casa. E tem também aqueles que simplesmente nunca tiveram essa formação, então nem sabem como exigir algo que não conhecem. Mas o ponto principal, segundo ele, é um desejo quase que absoluto de que o filho vença na vida a qualquer custo. E é aqui que o texto expõe o grande conflito da nossa cultura. Ensinar ética significa admitir uma coisa bem incômoda, que vencer não é tudo. E que, às vezes, vencer é justamente o contrário de agir do jeito certo. E essa é uma conversa que a gente, como sociedade, evita ter. O erro, então, é de base. Está na nossa concepção do que é educação.
A partir do momento em que a gente transforma a escola numa fábrica e a universidade numa empresa, a gente esvazia o ensino do seu propósito mais humano, que é formar pessoas, não apenas profissionais. Com isso, a gente chega na parte final da análise, aquela que encara a realidade de frente sem filtro, a verdade dura que está por trás de todo esse sistema. No fim das contas, o problema é cultural. A nossa sociedade, de modo geral, exige o quê? Resultado. A reflexão, o processo, o questionamento ético, tudo isso é secundário. O que importa é o resultado final. E essa é talvez a conclusão mais afiada do texto do Chico. A gente não ensina ética porque, no fundo, a ética atrapalha quem lucra com a desordem moral. Esse silêncio não é só conveniente, ele é lucrativo para alguns. E enquanto for assim, a ética vai ser vista como um problema, um obstáculo. Então, o texto nos deixa com essa pergunta, que fica ecoando. Uma pergunta sobre responsabilidade, sobre o futuro. Se as instituições falham, se as famílias falham, quem é que vai ensinar as próximas gerações a discernir as coisas? E a resposta para essa pergunta é como se fosse um espelho. Se a resposta for ninguém, então o problema não é a escola, não é o governo. O problema somos nós. A responsabilidade final não é deles, é nossa, de todos nós. E como diz o Chico, estamos sim falando de ética e moral. E para quem quiser que ele comente mais sobre isso, é só pedir. Ele diz que terá o maior prazer em responder.